Vá embora daqui. Mor na rua, seu velho inútil. As palavras, afiadas como cacos de vidro, rasgaram o silêncio da manhã na fazenda. Um homem idoso, de mãos calejadas por uma vida inteira de trabalho duro, foi empurrado para fora da porteira da terra que ele mesmo ergueu do nada. Aquele que o expulsava não era um estranho, mas o seu próprio sobrinho, o rapaz que ele criou como um filho. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos o gosto amargo da traição, aquela dor profunda que vem justamente de quem mais amamos e confiamos. É uma ferida que parece que nunca vai cicatrizar, um sentimento de abandono que nos faz questionar tudo. Para aquele pobre senhor, a dor era ainda maior, pois ele não perdeu apenas a casa e o sustento, mas a única família que lhe restava. Ele estava sozinho, sem um tostão no bolso e sem ter para onde ir, destinado a vagar pelas estradas de terra, esquecido por todos. Até que, em meio ao desespero e à humilhação, uma carta antiga, amarelada pelo tempo, guardada no fundo de sua única mala, revelou um segredo capaz de mudar tudo. Uma herança esquecida, uma fortuna de R$ 50 milhões que transformaria o velho expulso no homem mais poderoso da região. O que aconteceu a seguir é uma lição de vida que você nunca vai esquecer, uma reviravolta tão espetacular que vai te deixar de queixo caído. Se essa história já tocou o seu coração, peço que deixe o seu gostei aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este para você. E me conta aí nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me assistindo, eu adoro saber de onde vocês são. E claro, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Agora, vamos mergulhar de cabeça na história de Benedito, um homem cuja vida estava prestes a mudar para sempre. O sol da manhã mal havia despontado no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas para Benedito, o dia já nascerá cinzento. Aos 75 anos, seus ombros carregavam o peso de décadas de trabalho árduo sob aquele mesmo sol. Cada ruga em seu rosto contava uma história, da seca que quase o levou à ruína, da doença que dizimou parte do seu rebanho, das noites em claro cuidando de um bezerro recém-nascido. A fazenda Águas Claras não era apenas um pedaço de terra, era a extensão de sua própria vida, um legado construído com suor, sangue e lágrimas. Ele se lembrava de quando chegou ali, ainda um rapaz, com nada além de um sonho e a força nos braços. A terra era bruta, o mato era alto, mas ele viu potencial onde ninguém mais via. Com as próprias mãos, ele ergueu a primeira cerca, construiu o primeiro curral, cavou o primeiro poço. Viu a fazenda prosperar, o gado se multiplicar e o seu nome se tornar sinônimo de respeito e honestidade em toda a região. Mas naquela manhã, nada disso importava. O respeito, a história, o legado, tudo se desfazia diante de seus olhos. Gustavo, seu sobrinho, o filho de sua falecida irmã, a quem ele acolheu e criou após a tragédia que o deixou órfão, estava parado diante dele com um olhar frio, desprovido de qualquer gratidão ou afeto. Ao seu lado, Juliana, a esposa de Gustavo, observava a cena com um sorriso mal disfarçado de triunfo. Foram eles que o acordaram, não com o cheiro do café fresco que ele tanto gostava, mas com o barulho de seus pertences sendo jogados na varanda. Uma mala de couro gasta, algumas peças de roupa, um porta-retratos com a foto de sua falecida esposa e sua irmã. Eram os destroços de sua vida, empilhados sem cuidado na poeira. O que significa isso, Gustavo? Você ficou louco. A voz de Benedito saiu trêmula, uma mistura de confusão e medo. Ele ainda não conseguia processar a cena. Pensou ser um pesadelo, um engano terrível. Gustavo soltou uma risada seca, um som que não combinava em nada com o rapaz sorridente que Benedito se lembrava de ensinar a cavalgar. Louco! Louco estava eu de te aturar por tanto tempo. Tio, a fazenda agora é minha. Tudo isso aqui, ele disse, abrindo os braços como se quisesse abraçar o mundo, está no meu nome. E no da minha esposa. Benedito sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim, no seu nome? Essa fazenda é minha. Eu construí tudo isso. Juliana se aproximou, segurando uma pasta de documentos. Não mais, velhote. Você, na sua imensa sabedoria, assinou tudo para o seu querido sobrinho. Uma procuração dando plenos poderes a ele. Lembra-se, naquele dia em que você estava se sentindo mal e pediu para ele resolver umas coisas do banco? A memória veio como um soco no estômago. Há alguns meses, Benedito teve uma forte gripe que o deixou de cama. Confiando cegamente em Gustavo, que sempre se mostrará prestativo e inteligente, ele assinou uma pilha de papéis que o sobrinho lhe trouxe, acreditando serem apenas autorizações rotineiras para a administração da fazenda.
Ele mal conseguia ler as letras miúdas, sua visão já não era a mesma, e a febre o deixava confuso. Ele confiou. Assinou o que, na verdade, era sua própria sentença de miséria. A procuração era ampla, geral e irrestrita, dando a Gustavo o poder de vender, transferir e fazer o que bem entendesse com todos os seus bens. E foi exatamente o que ele fez. Transferiu a fazenda, o gado, o dinheiro da conta bancária. Tudo. Eu não posso acreditar, gaguejou Benedito, o coração batendo descompassado no peito. Gustavo, eu te criei. Eu te dei tudo. Amor, educação, um lar. Por quê? Por quê? Porque eu cansei de viver na sua sombra, de ser o sobrinho do Benedito. Eu quero o que é meu por direito. Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Você é um velho ultrapassado, que não sabe mais tocar os negócios. A fazenda estava estagnada. Agora, com a minha gestão, ela vai se tornar a maior da região. E você não faz parte desses planos, querido tio, completou Juliana, com veneno na voz. Não há lugar para um velho encostado aqui. Sua utilidade acabou. Foi então que Gustavo o agarrou pelo braço com uma força que Benedito não sabia que ele possuía e o arrastou até a porteira principal. A madeira velha rangeu sob o peso do corpo do idoso, que tropeçava nos próprios pés, a dignidade se esvaindo a cada passo. Vá embora daqui. Mor na rua, seu velho inútil. Gustavo gritou a frase que ecoaria na mente de Benedito por muito tempo. Ele o empurrou para fora, na estrada de terra batida, e fechou a porteira com um estrondo. O som da tranca sendo passada foi como o de uma porta de prisão se fechando para sempre. Benedito caiu de joelhos na poeira, o corpo dolorido, a alma em pedaços. Ele olhou para trás, para a casa que construiu, para os pastos onde seu gado pastava, para a vida que lhe fora roubada. Viu Gustavo e Juliana na varanda, abraçados, rindo, como se tivessem acabado de concluir o melhor negócio de suas vidas. A dor da traição era física, uma pontada aguda no peito que lhe tirava o ar. Ele estava sozinho, humilhado, sem ter para onde ir. O sol, agora mais forte, parecia zombar de sua desgraça, iluminando um futuro que, pela primeira vez em sua longa vida, parecia completamente escuro e sem esperança. Ele pegou sua pequena mala, o único vestígio de seu passado, e começou a caminhar sem rumo pela estrada, cada passo um esforço monumental contra o peso da desilusão. O que seria dele agora? Um velho, sem dinheiro e sem família, jogado à própria sorte. Mal sabia ele que, dentro daquela mala surrada, entre as roupas velhas e as memórias dolorosas, um envelope esquecido continha a chave para uma reviravolta que ninguém, muito menos Gustavo e Juliana, poderia imaginar. A poeira da estrada de terra grudava em sua pele suada, formando uma fina camada de lama em seu rosto sulcado de rugas. O sol do meio-dia castigava sem piedade, e Benedito sentia a cabeça latejar. Cada passo era um tormento. Os pés, acostumados com as botas de couro confortáveis, agora sofriam dentro dos sapatos velhos e apertados, os únicos que lhe restaram. A pequena mala de couro parecia pesar 1 tonelada, não tanto pelo seu conteúdo, mas pelo peso simbólico de carregar tudo o que lhe restou de uma vida inteira. Ele caminhava sem destino, seguindo a estrada que se estendia à sua frente como uma serpente marrom e infinita. De vez em quando, um carro ou um caminhão passava, levantando uma nuvem de poeira que o fazia tossir e arder os olhos. Ninguém parava. Para eles, Benedito era apenas mais uma figura anônima na paisagem rural, um velho andarilho, talvez um pedinte. Ninguém poderia imaginar que aquele homem, com roupas surradas e olhar perdido, fora um dia um dos criadores de gado mais respeitados da região. A fome começou a apertar, um nó doloroso no estômago. A última refeição decente que tivera fora o jantar da noite anterior, preparado por ele mesmo, sem saber que seria a sua última ceia naquela casa. A sede era ainda pior. A garganta estava seca, a língua parecia um pedaço de lixa. Ele avistou um pequeno riacho ao lado da estrada, a água correndo lenta e barrenta. Em outros tempos, ele jamais beberia daquela água, mas a necessidade se sobrepôs à prudência. Ajoelhou-se na margem, as juntas estalando em protesto, e bebeu a água morna em concha com as mãos. O alívio foi imediato, mas passageiro. O gosto de terra permaneceu em sua boca. Enquanto descansava à sombra de uma árvore solitária, as memórias o assaltavam. Lembrava-se de Gustavo criança, o menino magro e assustado que chegou à fazenda agarrado à sua mão. Benedito o ensinou a ler, a escrever, a montar a cavalo, a entender os segredos da terra e do gado. Deu-lhe o amor de um pai, o único que o menino conheceu. Onde fora que ele errara?
Teria sido o excesso de confiança? O amor cego que o impediu de ver a ganância crescendo no coração do sobrinho? As perguntas o torturavam, mas não havia respostas. A imagem de Gustavo e Juliana rindo na varanda se repetia em sua mente, cada vez mais nítida e dolorosa. A traição não fora um ato impulsivo, fora um plano frio e calculado, executado com uma crueldade que ele não conseguia compreender. Ao entardecer, o céu se tingiu de cores melancólicas. O frio começou a subir da terra, e Benedito sabia que precisava encontrar um lugar para passar a noite. A cidade mais próxima, um pequeno vilarejo chamado Vila Esperança, ainda estava a muitos quilômetros de distância. Ele avistou as ruínas de uma antiga capela abandonada, um pouco afastada da estrada. O teto estava parcialmente desabado, as paredes cobertas de musgo e trepadeiras, mas era um abrigo. Com o corpo moído de cansaço, ele se arrastou para dentro. O interior cheirava a mofo e a abandono. Encontrou um canto relativamente protegido do vento e se encolheu no chão duro e frio, usando a mala como travesseiro. A noite foi longa e cheia de pesadelos. Ele sonhou que estava se afogando em um mar de documentos, com a risada de Gustavo ecoando em seus ouvidos. Acordou várias vezes, assustado, o coração disparado. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som do vento uivando através das frestas da capela e pelo coachar distante de alguns sapos. A solidão era esmagadora. Ele nunca se sentirá tão desamparado em toda a sua vida. Na fazenda, ele estava sempre cercado pelos sons familiares, o mugido do gado, o canto dos galos, o latido dos cães. Ali, havia apenas o vazio. Na manhã seguinte, a fome era insuportável. Ele sabia que não conseguiria continuar caminhando sem comer algo. Decidiu que precisava chegar à Vila Esperança. Reuniu as poucas forças que lhe restavam e voltou para a estrada. A caminhada parecia ainda mais longa do que no dia anterior. Sua mente, enfraquecida pela fome e pelo cansaço, começava a pregar-lhe peças. Ele via miragens na estrada, ouvia vozes que não estavam lá. Em um momento de desespero, pensou em simplesmente deitar-se na beira da estrada e esperar pelo fim. Mas algo dentro dele, uma centelha de teimosia e orgulho, o impedia de desistir. Ele era Benedito, o homem que transformou o nada em uma das maiores fazendas da região. Ele não podia terminar assim. Finalmente, no final da tarde, ele avistou as primeiras casas de Vila Esperança. A visão lhe deu um novo ânimo. Mancando e apoiando-se em um galho que encontrou pelo caminho, ele entrou no pequeno vilarejo. As pessoas olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, a barba por fazer, o cabelo desgrenhado. Ele era a imagem da miséria. Seu primeiro objetivo era encontrar comida. Viu uma pequena padaria e, com o coração na mão, decidiu entrar. O cheiro de pão fresco quase o fez desmaiar. Ele se aproximou do balcão, onde uma senhora de cabelos brancos e olhar gentil o atendeu. "Pois não, senhor?" ela perguntou. Benedito engoliu em seco, a vergonha queimando em seu rosto. "Minha senhora, eu não tenho dinheiro, mas estou com muita fome. A senhora não teria um pão velho, qualquer coisa que possa me dar?" A mulher o observou por um instante, e em seus olhos não havia julgamento, apenas compaixão. Ela se virou, pegou um pão grande e quentinho, um pedaço de queijo e colocou tudo em um saco de papel. Estendeu-o para Benedito. "Tome, meu filho. Deus te abençoe", ela disse com uma voz suave. As lágrimas brotaram nos olhos de Benedito. Aquele simples gesto de bondade, vindo de uma completa estranha, foi como um bálsamo para sua alma ferida. Ele agradeceu com a voz embargada e saiu da padaria. Sentou-se em um banco na pequena praça da cidade e comeu o pão e o queijo com uma voracidade que o surpreendeu. Foi a refeição mais saborosa de sua vida. Enquanto comia, ele pensava no que faria a seguir. Não tinha para onde ir, não conhecia ninguém na cidade. A noite estava caindo novamente. Ele precisava de um plano, por mais simples que fosse. Foi então que ele decidiu abrir a mala, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa que pudesse lhe ser útil. Remexendo nas poucas peças de roupa, seus dedos tocaram um envelope grosso e amarelado, escondido em um compartimento secreto que ele mesmo havia costurado décadas atrás e do qual mal se lembrava. Aquele envelope, esquecido por tanto tempo, estava prestes a se tornar a peça mais importante de sua vida, o ponto de partida para uma virada de jogo que ninguém poderia prever. Com as mãos trêmulas, não apenas pelo frio que começava a se instalar na praça, mas pela súbita onda de curiosidade e apreensão, Benedito retirou o envelope do fundo falso da mala. Era um envelope antigo, de papel grosso,
amarelado e manchado pelo tempo. O selo de cera vermelha que lacrava estava intacto, com as iniciais AM gravadas de forma elegante. Ele não se lembrava de ter guardado aquilo. Sua mente, cansada e confusa, vasculhava as memórias em busca de uma pista. De quem seria aquela carta? Por que a guardara com tanto cuidado a ponto de criar um esconderijo para ela? Ele virou o envelope e viu seu nome, Benedito, escrito em uma caligrafia caprichada, mas que ele não reconheceu de imediato. Abaixo do seu nome, uma instrução clara, para ser aberto apenas em caso de extrema necessidade. A frase o atingiu como um raio. Extrema necessidade. Se aquela não era uma situação de extrema necessidade, ele não sabia qual seria. Ele estava no fundo do poço, sem teto, sem dinheiro, sem família. Aquele envelope poderia ser sua única esperança ou apenas mais uma lembrança dolorosa de um passado que não existia mais. Com cuidado, ele rompeu o selo de cera. Dentro, havia uma carta dobrada e um documento oficial com um brasão que ele não reconheceu. Ele desdobrou a carta primeiro. A tinta da caneta tinteiro havia desbotado um pouco, mas a escrita ainda era legível. A data no topo da página o fez prender a respiração. Era de quase 50 anos atrás. E a assinatura no final da carta trouxe uma enxurrada de lembranças que ele mantivera trancadas em um canto esquecido de seu coração. Com todo o meu afeto e eterna gratidão, seu amigo, Arthur. Arthur. O nome ecoou em sua mente. Arthur era seu melhor amigo de juventude, um rapaz da cidade grande, filho de uma família muito rica, que passará um verão na região para se recuperar de uma doença pulmonar. Os dois se tornaram inseparáveis. Benedito, o rapaz do campo, ensinou Arthur a pescar, a cavalgar e a apreciar a simplicidade da vida rural. Arthur, por sua vez, falava a Benedito sobre livros, sobre o mundo além das montanhas, sobre sonhos e ambições. No final daquele verão, quando Arthur estava prestes a voltar para casa, completamente recuperado, aconteceu um acidente. Uma das vacas mais bravas do rebanho do pai de Benedito escapou e atacou Arthur. Benedito, sem pensar duas vezes, se jogou na frente do amigo, sendo atingido por uma chifrada violenta na perna, que o deixou mancando por meses e com uma cicatriz que carregava até hoje. A família de Arthur, imensamente grata, quis recompensá-lo com dinheiro, mas Benedito, com o orgulho típico do homem do campo, recusou. A amizade não tem preço, ele disse na época. Arthur, antes de partir, lhe entregou aquele envelope lacrado. Guarde isso, meu amigo, ele disse. Eu sei que você é orgulhoso e nunca me pediria nada. Mas a vida dá muitas voltas. Se um dia, e eu rezo para que esse dia nunca chegue, você se encontrar em uma situação desesperadora, abra esta carta. É uma promessa. Uma garantia. O meu jeito de dizer que a sua coragem nunca será esquecida. Benedito guardou o envelope. Com o passar dos anos, a vida seguiu seu curso. Ele se casou, construiu sua fazenda, sua irmã faleceu, ele acolheu o sobrinho. A memória do envelope e da promessa de Arthur se perdeu no tempo, soterrada pelas preocupações do dia a dia. Até agora, com os olhos marejados, ele começou a ler a carta. Meu caro Benedito, se você está lendo esta carta, é porque o destino, de alguma forma, foi cruel com você, e por isso eu lamento profundamente. Espero que, onde quer que eu esteja, você possa me perdoar por não estar aí para ajudá-lo pessoalmente. Eu nunca esqueci o que você fez por mim. Você salvou a minha vida, sem pedir nada em troca. Sua nobreza e seu caráter são tesouros raros. Naquele dia, eu jurei a mim mesmo que, de alguma forma, eu retribuiria sua bravura. Como você não aceitou meu dinheiro, encontrei outra maneira. Junto a esta carta, você encontrará um documento. É a apólice de um investimento que fiz em seu nome. Eu era jovem e idealista, mas meu pai, um homem de negócios muito astuto, me ajudou a fazer a escolha certa. Ele me disse para investir em algo sólido, algo que cresceria com o tempo, imune às crises e às flutuações do mercado. Investimos em ações de uma companhia de mineração que, na época, estava apenas começando, mas que tinha um potencial gigantesco. A instrução que dei ao banco foi clara. O montante deveria ser reinvestido automaticamente, ano após ano, e só poderia ser resgatado pelo portador desta apólice, mediante apresentação de documentos que comprovem sua identidade. Eu não faço ideia de quanto este investimento valerá quando você ler esta carta, mas espero, do fundo do meu coração, que seja o suficiente para lhe dar um novo começo. Considere isso não como caridade, mas como pagamento de uma dívida de vida. Você me deu a chance de viver, de construir uma família, de ter sucesso. Agora,
Eu lhe ofereço a chance de se reerguer. Com a mais profunda amizade e gratidão. Arthur. Benedito terminou de ler a carta, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não eram mais lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de gratidão, saudade e uma fagulha de esperança que começava a queimar em seu peito. Ele pegou o outro documento. Era uma apólice de ações, emitida por um grande e tradicional banco de investimentos. O nome da companhia de mineração estava impresso no topo. Benedito já tinha ouvido falar dela. Hoje, era uma das maiores do mundo. Mas quanto valeria aquilo? A carta não dizia. Poderia ser uma quantia modesta, o suficiente para alugar um quartinho e comprar comida por alguns meses. Ou poderia ser algo mais. A incerteza era angustiante, mas pela primeira vez em dias, ele sentia que tinha um caminho a seguir. Ele não era mais apenas um velho desabrigado. Ele era o portador de uma promessa, o herdeiro de um gesto de amizade que atravessou 5 décadas. Seu primeiro passo seria ir até a agência daquele banco. A cidade grande, a capital do estado, ficava a quase 200 quilômetros dali. Como ele chegaria lá? Ele não tinha dinheiro para passagem. Olhou para suas mãos calejadas. Ele ainda tinha sua força, sua disposição para o trabalho. Ele daria um jeito. Encontrou um albergue barato na cidade, onde o dono, um senhor simpático, permitiu que ele ficasse em troca de pequenos serviços, varrer a calçada, ajudar na limpeza, carregar algumas caixas. Por alguns dias, Benedito trabalhou em troca de um teto e de um prato de comida, juntando cada centavo que conseguia com pequenos bicos que apareciam. Durante esse tempo, ele guardou o envelope como se fosse o bem mais precioso do mundo, dormindo com ele debaixo do travesseiro improvisado. A esperança o alimentava mais do que a comida. Ele imaginava a cara de Gustavo e Juliana se soubessem. A ideia de uma reviravolta, de poder olhar para eles não com ódio, mas com a superioridade de quem se reergueu da injustiça, dava-lhe forças para continuar. Ele não sabia o que o esperava na capital, mas sabia que não podia desistir. Aquele envelope não era apenas um papel velho, era sua segunda chance. E ele estava determinado a não desperdiçá-la. A viagem de ônibus para a capital foi longa e desconfortável. Benedito conseguiu dinheiro para a passagem mais barata depois de 2 semanas de trabalho árduo em Vila Esperança. Ele se sentou na janela, observando a paisagem rural se transformar lentamente em subúrbios e, finalmente, na selva de pedra da cidade grande. Prédios altos arranhavam o céu, o mar de carros buzinava incessantemente e uma multidão de pessoas se movia apressada pelas calçadas. Para um homem que passou a vida inteira no silêncio e no ritmo da natureza, o caos da metrópole era avassalador. Ele se sentiu pequeno e insignificante, um grão de areia perdido em uma praia imensa. Ele desceu na rodoviária, um lugar barulhento e confuso. Segurando sua mala com força e mantendo o envelope precioso guardado no bolso interno do paletó, ele perguntou a um guarda como chegar ao endereço do banco de investimentos que constava na apólice. O endereço era na avenida principal, no coração financeiro da cidade. Ele não tinha dinheiro para um táxi, então teria que ir a pé. Foi uma longa caminhada, e ele se perdeu algumas vezes, mas a determinação o guiava. Finalmente, ele chegou. O prédio do banco era uma torre imponente de vidro e aço, um monumento ao poder e ao dinheiro. A porta giratória parecia uma barreira intimidadora. Benedito hesitou por um momento. Olhou para suas próprias roupas, gastas e simples, para seus sapatos empoeirados. Ele não pertencia àquele lugar. As pessoas que entravam e saíam usavam ternos caros, sapatos brilhantes e falavam em telefones modernos. Ele respirou fundo, reuniu sua coragem e entrou. O interior era ainda mais luxuoso. O chão de mármore polido refletia as luzes do teto alto. O ar era frio e tinha um cheiro de limpeza e riqueza. Um segurança de uniforme impecável o olhou de cima a baixo com desconfiança. Benedito se sentiu como um intruso, um rato em um palácio. Ele se aproximou da recepção, onde uma moça jovem e elegante o atendeu com um sorriso profissional, mas distante. "Bom dia. Em que posso ajudá-lo?" ela perguntou, sem conseguir disfarçar a surpresa ao ver a aparência dele. "Bom dia, minha filha", disse Benedito, a voz um pouco rouca. Eu preciso falar com alguém sobre um investimento. Uma apólice antiga." A recepcionista ergueu uma sobrancelha. "Apólice antiga? O senhor tem o número da conta ou o nome do gerente?" "Não, eu só tenho isso", ele disse, retirando com cuidado o envelope do bolso e mostrando a ela o documento. A moça pegou a apólice com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de se sujar.
Ela olhou o papel amarelado, o brasão antigo, a data. Seu ceticismo era palpável. Senhor, este documento é de quase 50 anos. Muitos dos nossos sistemas mudaram. Eu não sei se conseguiremos localizar isso. Mas, a carta do meu amigo dizia que o investimento era vitalício, que só poderia ser resgatado por mim, insistiu Benedito, o desespero começando a borbulhar em seu peito. Vou ver o que posso fazer, disse ela, com um suspiro de enfado. Por favor, aguarde ali. Ela apontou para um sofá de couro em um canto. Benedito se sentou, sentindo os olhares curiosos de outros clientes e funcionários sobre ele. Cada minuto que passava parecia uma hora. Ele via a recepcionista ao telefone, falando baixo, gesticulando. Via-a conversando com um homem de terno, que olhou em sua direção com uma expressão de incredulidade. A esperança que o sustentara por tantos dias começou a vacilar. E se tudo fosse um engano? E se o investimento tivesse se perdido no tempo, engolido pela burocracia do banco? E se Arthur, com toda a sua boa intenção, tivesse se enganado? Depois de quase uma hora de espera angustiante, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um ar sério, se aproximou dele. Ele não era o gerente que Benedito imaginara, mas alguém do departamento jurídico, pelo jeito que se apresentou. Senhor Benedito, ele perguntou, a voz formal. Meu nome é Renato. Sou um dos advogados do banco. Por favor, me acompanhe. Benedito seguiu por um corredor longo e silencioso até uma sala de reuniões luxuosa, com uma grande mesa de madeira e cadeiras de couro. Renato o convidou a sentar-se e sentou-se à sua frente. Ele tinha a pólice e a carta em suas mãos. Senhor Benedito, nós fizemos uma pesquisa em nossos arquivos mais antigos. Foi um trabalho considerável, devo admitir. E encontramos o registro deste investimento feito pelo Sr. Arthur em seu nome. O coração de Benedito deu um salto. Então, é verdade? Existe mesmo? Sim, existe, confirmou Renato. O investimento foi feito, como diz a carta, em ações de uma companhia de mineração. As instruções do seu amigo foram muito claras e foram seguidas à risca por todos esses anos. Os dividendos foram sempre reinvestidos, aumentando o número de ações. Benedito sentiu um alívio imenso. E, quanto vale? É o suficiente para eu me reerguer? Renato fez uma pausa. Ele olhou para Benedito, depois para os papéis em sua frente. Seu rosto estava sério, quase sombrio. A pausa se estendeu, e o silêncio na sala era ensurdecedor. O coração de Benedito, que há pouco saltava de alegria, agora batia forte de ansiedade. O que aquela expressão significava? Finalmente, Renato falou, e suas palavras caíram como uma pedra no estômago de Benedito. Senhor Benedito, o valor é substancial. Na verdade, é uma quantia extremamente elevada. A companhia de mineração em questão cresceu de forma exponencial nas últimas 5 décadas. O pequeno investimento inicial se transformou em uma fortuna. Benedito mal conseguia respirar. Uma fortuna? Quanto? Renato pegou uma calculadora, digitou alguns números, conferiu em uma tela de computador e se virou para ele. Após todos os cálculos, reinvestimentos e a valorização atual das ações, o montante total disponível para o senhor, hoje, é de aproximadamente 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. As palavras flutuaram no ar. Benedito não conseguiu processá-las. Parecia um número impossível, uma fantasia. Ele, que há poucos dias mendigava por um pedaço de pão, agora era dono de uma fortuna que não conseguia nem imaginar. Ele sentiu uma tontura. A sala começou a girar. Ele se apoiou na mesa, a respiração ofegante. 50 milhões, ele repetiu, a voz um sussurro. Sim, senhor. 50 milhões, confirmou Renato, observando a reação do velho homem com uma expressão indecifrável. No entanto, continuou o advogado, e o tom de sua voz mudou, tornando-se mais grave. Há um problema. Um grande problema. O alívio e a euforia de Benedito congelaram instantaneamente, substituídos por um medo gelado. Um problema? Que problema poderia haver? O dinheiro estava ali, o documento era legítimo. O que poderia dar errado agora? A expressão no rosto do advogado não era de quem estava prestes a dar uma boa notícia. Benedito sentiu o gosto amargo da decepção voltando à sua boca. A vida parecia estar brincando com ele, mostrando-lhe o paraíso para depois lhe arrancar o chão mais uma vez.
O que aquele homem estava prestes a dizer mudaria tudo, transformando o sonho recém-descoberto em um pesadelo burocrático que ele talvez nunca conseguisse superar. Um grande problema, repetiu Benedito, a voz falhando. Que tipo de problema? O dinheiro não é meu. Renato, o advogado do banco, suspirou e ajeitou os óculos no rosto. Legalmente, sim, o dinheiro é seu. A apólice é clara, e sua identidade pode ser comprovada. O problema, senhor Benedito, não é a propriedade, mas o acesso. Para liberarmos uma quantia dessa magnitude, precisamos seguir protocolos de segurança extremamente rigorosos. Precisamos de documentos recentes, comprovante de residência, declarações, e o senhor, com todo respeito, não tem nada disso no momento. Para o sistema, o senhor é praticamente um fantasma. A esperança de Benedito murchou como uma flor sob o sol forte. Ele tinha a chave do cofre, mas não conseguia girá-la. Mas eu fui expulso da minha casa. Meu sobrinho roubou tudo de mim, inclusive meus documentos. A única coisa que tenho é minha identidade antiga, que está na mala. Eu entendo, e sinto muito pela sua situação, disse Renato, com uma sinceridade que pareceu genuína. Mas as regras são as regras. Sem uma documentação completa e atualizada, minhas mãos estão atadas. O banco não pode, sob nenhuma circunstância, liberar os fundos. Seria uma falha grave de segurança. Benedito sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros novamente. Era uma piada de mau gosto do destino. Ele era um milionário sem um tostão. Tinha 50 milhões de reais em seu nome, mas não podia comprar nem um café. A frustração era tão grande que ele sentiu vontade de gritar, de socar a mesa de madeira polida. Ele olhou para Renato, o desespero estampado em seu rosto. Então, o que eu faço? Eu volto para a rua? Desisto de tudo? Renato ficou em silêncio por um longo momento, observando o velho à sua frente. Ele era um advogado corporativo, acostumado a lidar com números, contratos e pessoas frias e calculistas. Mas havia algo na história de Benedito, na sua dignidade ferida, que o tocou. Ele viu em seus olhos não a ganância, mas o desejo de justiça, a vontade de recuperar o que era seu por direito. Renato lembrou-se de seu próprio avô, um homem simples do interior, que também valorizava a honestidade e a palavra acima de tudo. Não, disse Renato, finalmente, e sua voz tinha um novo tom, mais pessoal, menos corporativo. Nós não vamos desistir. Eu não vou deixar o senhor na rua. Benedito olhou, surpreso. Olhe, senhor Benedito, continuou o advogado, inclinando-se sobre a mesa. Oficialmente, como representante do banco, eu já lhe disse o que posso fazer, que é muito pouco. Mas, extraoficialmente, como um cidadão, eu gostaria de ajudá-lo. Sua história me comoveu. O que seu sobrinho fez foi uma crueldade sem tamanho. As palavras de Renato foram como um oásis no deserto. Pela segunda vez desde que sua aprovação começou, alguém lhe estendia a mão. Primeiro a padeira em Vila Esperança, agora este advogado na cidade grande. O senhor faria isso por mim? Perguntou Benedito, incrédulo. Faria. Mas precisaremos ir passo a passo. A primeira coisa é regularizar sua situação. Precisamos tirar uma segunda via de todos os seus documentos, identidade, CPF, tudo. Depois, precisamos estabelecer um endereço fixo para o senhor. E, o mais importante, precisaremos de um bom advogado para representá-lo, não apenas para lidar com o banco, mas para reaver o que seu sobrinho lhe tirou. A procuração que o senhor assinou pode ser anulada na justiça, alegando que o senhor foi enganado, que agiu de boa-fé e em estado de vulnerabilidade. A mente de Benedito girava com tantas informações. Era um caminho longo e complicado, mas pela primeira vez, ele via uma luz no fim do túnel. Uma luz real, não apenas um brilho distante. Mas, tudo isso custa dinheiro. Advogados, documentos, eu não tenho nada, disse Benedito, a realidade o atingindo novamente. Renato sorriu pela primeira vez. Não se preocupe com isso agora. Considere como um adiantamento. Eu conheço as pessoas certas. Vou levá-lo a um hotel simples, mas decente, onde o senhor poderá ficar. Vou arcar com as despesas iniciais. Quando o senhor tiver acesso à sua fortuna, poderá me reembolsar. Sem juros, acrescentou ele, piscando um olho. Naquele momento, Benedito soube que podia confiar naquele homem. Ele viu em Renato não apenas um profissional competente, mas um ser humano com forte senso de justiça. Nos dias que se seguiram,
Renato cumpriu sua promessa. Ele instalou Benedito em um hotel confortável, comprou-lhe roupas novas, um celular simples e o acompanhou pessoalmente para tirar a segunda via de todos os documentos. Para Benedito, cada pequeno passo era uma vitória. Tomar um banho quente, dormir em uma cama macia, ter 3 refeições por dia, eram luxos que ele passará a valorizar imensamente. Renato também o apresentou a um colega, um advogado especialista em direito de família e sucessões, que ficou chocado com a história e concordou em pegar o caso. Juntos, eles começaram a traçar a estratégia legal para anular a procuração e processar Gustavo por apropriação indébita e estelionato. Enquanto a máquina jurídica começava a se mover lentamente, Benedito passava seus dias se adaptando à nova realidade. Ele aprendeu a usar o celular para ligar para Renato, a andar de ônibus pela cidade, a ler os jornais para se manter informado. Mas sua mente estava sempre voltada para a fazenda. Ele sentia falta do cheiro da terra molhada, do som do gado, da rotina que o guiou por toda a vida. Ele não queria os 50 milhões para viver em um apartamento de luxo na cidade. Ele queria sua vida de volta. Queria a fazenda Águas Claras. Uma tarde, enquanto conversava com Renato em um café, Benedito teve uma ideia. Renato, eu não quero apenas processar o Gustavo. Eu quero comprar a minha fazenda de volta. Renato olhou, intrigado. Mas a fazenda é sua por direito. Nós vamos recuperá-la na justiça. Eu sei, disse Benedito. Mas a justiça pode levar anos. E eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Gustavo é ganancioso. Se ele receber uma oferta irrecusável, ele vai vender. Ele não tem amor por aquela terra, só pelo dinheiro que ela pode dar. Eu quero fazer uma oferta que ele não possa recusar. Quero que ele me venda a fazenda, sem saber que está vendendo para mim. A ideia era ousada. Renato ponderou por um momento, um brilho de admiração em seus olhos. Seria uma jogada de mestre. Humilhar Gustavo com a própria ganância dele. É um plano arriscado, mas brilhante, disse Renato. Precisaremos de um intermediário, alguém de confiança para fazer a oferta em seu nome. E precisaremos de acesso a uma parte do dinheiro para formalizar a proposta. Vou conversar com a diretoria do banco. Dada a situação e com a minha recomendação pessoal, talvez consigamos uma liberação parcial, um adiantamento de emergência, para dar início ao plano. A semente da vingança, ou melhor, da justiça poética, estava plantada. Benedito não era mais a vítima. Ele estava se tornando o caçador. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na fazenda Águas Claras, Gustavo e Juliana desfrutavam de sua nova vida de riqueza, completamente alheios à tempestade que se formava no horizonte. Eles acreditavam que o velho tio estava perdido, esquecido, talvez até já nem estivesse mais neste mundo. Mal sabiam eles que o velho inútil estava prestes a dar a maior lição de suas vidas, usando a própria arma que eles mais valorizavam, o dinheiro. Enquanto Benedito e Renato traçavam seu plano na capital, a vida na fazenda Águas Claras havia se transformado. Gustavo, sentindo-se o novo rei da região, começou a fazer mudanças drásticas. Vendeu parte do gado de melhor linhagem, que Benedito levará anos para aprimorar, para conseguir dinheiro rápido. Demitiu os funcionários mais antigos, homens leais a Benedito, e contratou outros que não questionavam seus métodos. Ele e Juliana organizavam festas extravagantes, convidando pessoas influentes da cidade vizinha, ostentando uma riqueza que não construíram. Compraram carros novos, roupas de grife e joias. A fazenda, que antes era um lugar de trabalho e simplicidade, tornou-se um palco para a vaidade e a arrogância do casal. No entanto, a má gestão de Gustavo logo começou a aparecer. Sem o conhecimento e a experiência de Benedito, a produtividade da fazenda caiu. Os novos funcionários não tinham o mesmo cuidado com o gado, e algumas doenças começaram a se espalhar. As cercas, antes impecáveis, estavam mal conservadas. Gustavo não entendia da terra, ele só entendia de gastar o dinheiro que ela produzia. Ele começou a perceber que manter aquele estilo de vida luxuoso exigia mais dinheiro do que a fazenda, mal administrada, conseguia gerar. A ideia de vender a propriedade e se mudar para a cidade grande, para viver de renda, começou a parecer cada vez mais atraente. Foi nesse cenário que o plano de Benedito entrou em ação. Renato, usando sua influência, conseguiu que o banco liberasse uma quantia inicial considerável, um adiantamento de emergência, para uma conta em nome de Benedito. Com o dinheiro em mãos, eles contrataram um corretor de imóveis rural, um homem discreto e muito experiente, que recebeu instruções claras:
fazer uma oferta pela fazenda Águas Claras em nome de um grupo de investidores da capital que desejava permanecer anônimo. O corretor, um senhor chamado Plínio, chegou à fazenda em um carro elegante. Gustavo e Juliana o receberam com sorrisos largos, vendo nele a personificação de seus sonhos de riqueza fácil. Senhor Gustavo, senhora Juliana, vou direto ao ponto, disse Plínio, com um ar profissional. Meus clientes estão expandindo seus negócios no agronegócio e se interessaram muito pela sua propriedade. A localização é excelente, a terra é boa. Eles estão dispostos a fazer uma oferta generosa para uma compra rápida e sem complicações. Gustavo tentou disfarçar a empolgação. Bem, a fazenda não está oficialmente à venda. É um legado de família, sabe? Ele mentiu, tentando se valorizar. Plínio sorriu, como se já tivesse ouvido aquela história 1000 vezes. Eu compreendo perfeitamente. E é por isso que a oferta dos meus clientes reflete o valor sentimental, além do valor de mercado. Eles estão oferecendo 5 milhões de reais pela fazenda, com todo o gado e a maquinaria. Gustavo e Juliana se entreolharam, os olhos brilhando de cobiça. 5 milhões. Era mais do que eles jamais imaginaram conseguir. Com esse dinheiro, eles poderiam viver como reis na capital, sem nunca mais ter que se preocupar com vacas doentes ou cercas quebradas. A ganância falou mais alto do que qualquer resquício de bom senso. 5 milhões, disse Gustavo, tentando parecer indiferente. É uma boa oferta, mas acho que a fazenda vale um pouco mais. Plínio, seguindo o roteiro combinado com Renato, não hesitou. Meus clientes me autorizaram a chegar a 6 milhões. É a nossa oferta final. Pagamento à vista, assim que a documentação for assinada. Pensem bem. É uma oportunidade única. 6 milhões de reais. À vista. A resistência de Gustavo desmoronou. Ele não pensou 2 vezes. Não consultou ninguém. A imagem da vida de luxo que o esperava ofuscou qualquer outra consideração. Fechado, disse ele, estendendo a mão para Plínio. Por 6 milhões, a fazenda Águas Claras é dos seus clientes. Juliana abraçou o marido, eufórica. Eles comemoraram naquela noite, abrindo o champanhe mais caro que encontraram. Riam do velho tolo do tio Benedito, que, segundo eles, devia estar vagando por aí, passando fome, enquanto eles se tornavam milionários. Eles se sentiam os mais espertos do mundo, os mestres do universo. Nos dias seguintes, a papelada foi preparada. Gustavo, usando a procuração que ainda acreditava ser seu trunfo, assinou todos os contratos de venda. O dinheiro foi depositado em sua conta. A transferência da propriedade foi registrada no cartório em nome de uma empresa de fachada criada por Renato para proteger a identidade de Benedito. O casal mal podia esperar para deixar a fazenda para trás. Eles empacotaram seus pertences caros, rindo e fazendo planos para o futuro. O dia da entrega das chaves chegou. Gustavo e Juliana esperavam na varanda, ansiosos para conhecer os novos donos e entregar-lhes a chave da porteira, o último ato simbólico de sua grande conquista. Um carro de luxo, preto e com vidros escuros, subiu lentamente pela estrada de terra e parou em frente à casa. Gustavo ajeitou a camisa, preparando seu melhor sorriso de homem de negócios bem-sucedido. A porta traseira do carro se abriu. Primeiro, desceu Renato, o advogado, com seu terno impecável e uma pasta na mão. Gustavo não o reconheceu. Depois, o motorista abriu a outra porta. E de lá, quem desceu foi Benedito. Ele não era mais o velho frágil e humilhado que fora expulso dali. Estava vestido com roupas novas e de boa qualidade, o cabelo cortado, a barba feita. Havia um brilho de determinação em seus olhos, uma postura ereta que ele não tinha há muito tempo. Ele caminhou lentamente em direção à varanda, seus passos firmes na terra que era, mais uma vez, sua. A expressão no rosto de Gustavo e Juliana foi uma mistura cômica e aterrorizante de choque, confusão e pavor. Os sorrisos congelaram e se transformaram em máscaras de incredulidade. Juliana ficou pálida como cera. Gustavo abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Tio, ele finalmente conseguiu gaguejar, a voz um fio. O que o senhor está fazendo aqui? Benedito parou aos pés da escada da varanda e olhou para eles. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma frieza cortante, a frieza da justiça. Eu vim tomar posse do que é meu, disse ele, a voz calma e firme, ecoando no silêncio tenso da manhã. Acho que vocês têm algo que me pertence. As chaves da minha casa. O quebra-cabeça se montou na mente de Gustavo em uma explosão de pânico e compreensão.
O grupo de investidores, a oferta irrecusável, o anonimato, tudo era uma armadilha. E ele, cego pela ganância, havia caído nela como um patinho. Ele não tinha apenas vendido a fazenda. Ele a vendera de volta para o homem que ele havia roubado e humilhado, usando o próprio dinheiro que ele, Gustavo, havia pago. A ironia era tão cruel, tão perfeita, que parecia um pesadelo. O jogo havia virado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado, e o checkmate estava prestes a ser anunciado. O silêncio que se seguiu às palavras de Benedito era pesado, denso, quase palpável. O único som era o do vento assobiando suavemente entre as árvores. Gustavo olhava de Benedito para Renato, e de volta para Benedito, seu rosto passando por tons de branco, vermelho e um verde pálido de puro pânico. Juliana, por sua vez, parecia ter encolhido. A arrogância que ela ostentava havia se evaporado, dando lugar a um medo visível. Isso não é possível, gaguejou Gustavo, finalmente encontrando a voz. É um truque. Como você? De onde você tirou esse dinheiro? Renato deu um passo à frente, abrindo sua pasta. Não há truque nenhum, senhor Gustavo. Apenas uma lição sobre como a ganância cega as pessoas. O senhor vendeu legalmente esta propriedade para a empresa representada por mim. E o dono desta empresa, ele fez uma pausa dramática, é o meu cliente, o senhor Benedito. Ele retirou o contrato de compra e venda, assinado por Gustavo, e o mostrou. Sua assinatura está aqui. O dinheiro está na sua conta. A transação é perfeitamente legal. A fazenda não lhe pertence mais. Mas a procuração, balbuciou Gustavo, agarrando-se ao último fio de esperança. Eu ainda tenho poderes sobre os bens dele. Renato sorriu, um sorriso frio e profissional. Tinha. No passado. A primeira coisa que fizemos foi entrar na justiça com pedido de anulação dessa procuração, com base em fraude e abuso de confiança. Um juiz concedeu uma liminar revogando seus poderes imediatamente. Qualquer ato que o senhor pratique em nome do seu tio a partir de agora é crime. Aliás, falando em crime, ele tirou outro documento da pasta. Esta é uma cópia do processo criminal que estamos movendo contra o senhor e sua esposa por estelionato, apropriação indébita e abandono de incapaz. Seus dias de luxo acabaram, senhor Gustavo. O que os espera é um longo e caro processo na justiça. Cada palavra de Renato era como um prego sendo martelado no caixão das ambições de Gustavo. Ele olhou para o dinheiro em sua conta bancária, os 6 milhões que pareciam uma fortuna. Agora, ele percebia que a maior parte daquele valor, talvez todo ele, seria consumido por advogados e possíveis indenizações. Ele trocou um legado, uma vida, por um punhado de dinheiro que escorreria por entre seus dedos. Juliana, vendo o castelo de cartas desmoronar, tentou uma abordagem diferente. Ela desceu os degraus da varanda e se aproximou de Benedito, forçando lágrimas nos olhos. Tio Benedito, por favor, nos perdoe, ela soluçou, tentando pegar na mão dele. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Fomos influenciados, agimos por impulso. Dê-nos uma segunda chance. Somos sua única família. Benedito puxou a mão para trás, o olhar impassível. Família, ele repetiu, a palavra soando estranha em sua boca. A família que eu conhecia não me jogaria na rua para morrer. A família que eu conhecia não me roubaria o trabalho de uma vida inteira. Vocês não são minha família. Vocês são estranhos para mim. Ele então se virou para Gustavo, que estava paralisado, o rosto uma máscara de derrota. Eu te criei, Gustavo. Eu te dei tudo que um pai poderia dar a um filho. E você me apunhalou pelas costas. Você não roubou apenas minha terra e meu dinheiro. Você roubou minhas memórias, minha confiança nas pessoas. Mas hoje, eu recupero mais do que uma fazenda. Eu recupero a minha dignidade. Benedito subiu os degraus da varanda, passando pelo casal como se eles fossem invisíveis. Ele caminhou até a porta da frente da casa, sua casa, e a abriu. O cheiro familiar de madeira e de lar o envolveu. Ele se virou e olhou para os dois, que ainda estavam parados, perdidos, no pátio. Eu vou lhes dar 1 hora para pegar seus pertences pessoais e sair da minha propriedade, disse Benedito, a voz firme, sem espaço para negociação. Depois disso, chamarei a polícia e os removerei por invasão de domicílio. O carro de luxo, as joias, tudo que vocês compraram com o meu dinheiro, será arrestado pela justiça para garantir o pagamento do que me devem. Peguem apenas suas roupas e desapareçam da minha vida. A humilhação era completa.
Serem expulsos da mesma forma que haviam expulsado Benedito. Terem que sair apenas com a roupa do corpo, enquanto o velho inútil retomava seu trono. Gustavo e Juliana, em um frenesi de pânico, correram para dentro da casa, pegando o que podiam em malas e sacolas. Não havia mais risos, nem planos para o futuro. Apenas o som de objetos sendo jogados apressadamente e o choro contido de Juliana. 1 hora depois, eles saíram, carregando suas malas. Pareciam menores, derrotados. Não ousaram olhar para Benedito, que os observava da varanda, sentado em sua velha cadeira de balanço, que os funcionários antigos, já recontratados, haviam trazido de volta. Eles entraram no carro que ainda lhes restava, o modelo popular que usavam antes do golpe, e partiram, levantando uma nuvem de poeira. Benedito os observou até que o carro desaparecesse na curva da estrada. Ele não sentiu alegria, nem prazer na vingança. Sentiu apenas um alívio profundo, a sensação de um peso enorme sendo retirado de suas costas. A justiça havia sido feita. Renato se aproximou dele. E agora, Benedito? O que pretende fazer com 50 milhões de reais, menos os 6 que gastou para comprar o que já era seu? Benedito olhou para o horizonte, para os pastos verdes de sua fazenda. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo, brotou em seus lábios. Agora, meu amigo, disse ele. Agora eu vou começar a viver de verdade. E tenho alguns planos. Planos que vão mudar não só a minha vida, mas a vida de muita gente nesta região. A fazenda estava de volta em suas mãos, a justiça prevalecera, mas a história de Benedito estava longe de terminar. A fortuna que ele herdara não era apenas um prêmio, mas uma responsabilidade. E a forma como ele decidiria usar aquele poder recém-adquirido revelaria a verdadeira medida de seu caráter, provando que a maior riqueza não está no dinheiro que se acumula, mas no bem que se faz com ele. Com a fazenda de volta em suas mãos e uma fortuna à sua disposição, Benedito poderia ter escolhido uma vida de descanso e luxo. Poderia ter contratado dezenas de empregados, comprado os melhores equipamentos e passado seus dias na varanda, apenas observando seu império. Mas esse não era o seu estilo. O trabalho estava em seu sangue, e a experiência de quase ter perdido tudo lhe deu uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Sua primeira atitude foi recontratar todos os funcionários antigos que Gustavo havia demitido. Ele os chamou um por um, pediu desculpas pelo ocorrido e ofereceu seus empregos de volta, com salários melhores e condições de trabalho aprimoradas. A alegria no rosto daqueles homens e mulheres, que o consideravam mais um amigo do que um patrão, foi a primeira grande recompensa de Benedito. A fazenda Águas Claras voltou a ter a alma e a lealdade que a caracterizavam. Em seguida, ele começou a investir pesado na propriedade, mas não com a ostentação de Gustavo. Ele investiu com sabedoria. Comprou gado da mais alta genética, não apenas para aumentar seus lucros, mas para melhorar a qualidade do rebanho de toda a região, oferecendo sêmen de seus touros premiados a preços acessíveis para os pequenos produtores. Modernizou as instalações, construiu novos currais e um sistema de irrigação de última geração, mas sempre com foco na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente, algo que ele sempre valorizou. A fazenda, que havia começado a definhar sob a gestão de Gustavo, floresceu como nunca antes, tornando-se um modelo de produtividade e responsabilidade ambiental. Mas os planos de Benedito iam muito além da porteira de sua fazenda. Ele se lembrou dos dias que passou em Vila Esperança, da bondade da padeira, da ajuda do dono do albergue. Ele sabia que havia muitas outras pessoas boas passando por dificuldades, pessoas que, como ele, só precisavam de uma mão estendida para se reerguer. Com a ajuda de Renato, que se tornou seu amigo e conselheiro de confiança, Benedito criou a Fundação Recomeçar. O objetivo da fundação era simples: oferecer apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Ele comprou um grande terreno em Vila Esperança e construiu um lar para idosos, mas não um asilo frio e impessoal. Era um lugar bonito, com jardins, horta, oficinas de artesanato, atendimento médico de qualidade e, o mais importante, um ambiente de respeito e carinho. Ele fez questão de que o lugar fosse chamado de Lar Doce Recomeço e passava vários dias da semana lá, conversando com os moradores, ouvindo suas histórias, jogando cartas e compartilhando a sabedoria que a vida lhe ensinara. Ele também não se esqueceu da padeira que lhe deu o pão quando ele mais precisava. Um dia, ele apareceu na pequena padaria. A senhora, chamada Teresa, o reconheceu imediatamente. Meu Deus! É o senhor! Fico tão feliz em vê-lo bem, ela disse, com um sorriso caloroso. Eu nunca me esqueci da sua bondade, Dona Teresa, disse Benedito, emocionado.
E vim retribuir. Ele explicou sua história e fez uma proposta. Ele financiaria a reforma e a ampliação da padaria dela, transformando-a no melhor estabelecimento da cidade, com uma condição: que ela continuasse com seu programa não oficial de pão solidário, doando pães e alimentos todos os dias para quem tivesse fome e não pudesse pagar. Teresa, com lágrimas nos olhos, aceitou. A padaria Pão Amigo logo se tornou o coração da comunidade, um lugar onde todos eram bem-vindos e ninguém saía de mãos vazias. Enquanto Benedito se dedicava a seus projetos filantrópicos, o processo contra Gustavo Juliana corria na justiça. As provas eram esmagadoras. O testemunho dos antigos funcionários, os registros bancários que mostravam a transferência abrupta de todos os bens de Benedito e a própria venda da fazenda de volta para o tio comprovavam a má-fé e a ganância do casal. Eles contrataram advogados caros, usando o dinheiro que haviam recebido pela venda da fazenda, mas a cada audiência, a situação deles ficava mais complicada. A opinião pública na região, que a princípio não entendia o que havia acontecido, agora via Benedito como um herói e o casal como vilões desprezíveis. Eles se tornaram párias sociais, isolados e apontados na rua. Benedito, no entanto, não acompanhava o processo com espírito de vingança. Para ele, a justiça era uma formalidade necessária, mas seu foco estava no futuro, em construir algo positivo e duradouro. Ele encontrou uma nova família nos moradores do Lar Doce Recomeço e nos amigos que fez em Vila Esperança. Encontrou um novo propósito em usar sua fortuna para aliviar o sofrimento alheio. Ele estava mais feliz e realizado do que jamais fora, mesmo nos tempos áureos da fazenda. Certo dia, enquanto supervisionava a construção de uma pequena capela no terreno do lar de idosos, um desejo antigo de seu falecido amigo Arthur, Renato se aproximou com uma expressão séria. "Tenho notícias do processo, Benedito", disse o advogado. A sentença saiu. Benedito parou o que estava fazendo e olhou para o amigo, o coração tranquilo, preparado para o que quer que fosse. Ele já havia vencido a batalha mais importante, a de recuperar sua vida e sua paz de espírito. O veredito do juiz seria apenas o epílogo de um capítulo doloroso que ele já estava pronto para encerrar. A decisão da justiça, no entanto, traria uma última e amarga lição para aqueles que o traíram, selando seus destinos de uma forma que nem mesmo Benedito poderia prever. "E então?", perguntou Benedito, com a voz calma, enquanto limpava a terra das mãos em um pano. "Qual foi a decisão do juiz?" Renato abriu a pasta que carregava e leu o resumo da sentença. Gustavo e Juliana foram considerados culpados de todas as acusações: estelionato, apropriação indébita e abandono de incapaz. A procuração foi definitivamente anulada e considerada um instrumento de fraude. Eles foram condenados a uma pena de reclusão, que poderá ser cumprida em regime semiaberto, dadas as circunstâncias de serem réus primários. Mas a parte financeira da sentença é a mais pesada para eles. Benedito escutava atentamente, o olhar fixo no horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores do dia em que fora expulso. O juiz determinou, continuou Renato, a devolução integral de todos os valores desviados da sua conta bancária, devidamente corrigidos pela inflação. Além disso, eles foram condenados a pagar uma indenização por danos morais, em um valor bastante significativo. Na prática, Benedito, o dinheiro que eles receberam pela venda da fazenda, e qualquer outro bem que possuam, será usado para te pagar. Eles vão perder tudo. Sairão desse processo exatamente como entraram no mundo, sem nada. Um longo silêncio se instalou entre os dois amigos. Benedito processava a informação. Não havia um pingo de triunfo em seu coração. Apenas uma profunda melancolia. Ele pensou no menino assustado que acolhera tantos anos atrás, no jovem cheio de potencial que ele ajudara a educar. Onde tudo aquilo havia se perdido. A ganância era uma doença terrível, que corroía a alma e transformava homens em monstros. "Eles sabem?", perguntou Benedito. O advogado deles já foi notificado. A essa hora, eles devem estar cientes de que o castelo de areia que construíram desmoronou de vez, respondeu Renato. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela região. Gustavo e Juliana, que já viviam reclusos, desapareceram da cidade. Venderam o pouco que lhes restou para pagar as custas iniciais do processo e partiram durante a noite, humilhados e derrotados. Ninguém soube ao certo para onde foram. Alguns diziam que se mudaram para um estado distante, para tentar recomeçar no anonimato. Outros, que viviam de subempregos em alguma cidade grande, pagando o preço diário da desonestidade. Para todos os efeitos, eles haviam sido apagados da história daquela terra.
O dinheiro da indenização e da devolução dos bens foi depositado na conta de Benedito. Uma quantia que, somada ao que ele já possuía, o tornava um dos homens mais ricos do estado. Mas para ele, os números no extrato bancário já não tinham o mesmo significado. Ele via aquele dinheiro não como uma vitória pessoal, mas como mais um recurso para a fundação recomeçar. Com os novos fundos, ele expandiu os projetos. Construiu uma creche ao lado do lar de idosos, para que as crianças pudessem conviver com os mais velhos, em uma troca de experiências e afeto. Financiou a reforma da pequena escola rural da região e criou um programa de bolsas de estudo para os filhos dos agricultores locais, para que tivessem a oportunidade que ele nunca teve. Benedito se tornou uma figura lendária na região. Não pelo seu dinheiro, mas pela sua generosidade e sabedoria. As pessoas o procuravam para pedir conselhos, para compartilhar suas alegrias e tristezas. A porteira da fazenda Águas Claras, que um dia se fechou para ele, agora estava sempre aberta para a comunidade. Um ano se passou. A vida de Benedito era plena e feliz. Ele encontrou paz. Certa tarde, ele recebeu uma carta. O envelope era barato, o remetente não se identificou. A caligrafia era torta, quase irreconhecível. Curioso, ele abriu. A carta era curta, apenas algumas linhas rabiscadas em um pedaço de papel de caderno. Tio, eu não sei se o senhor vai ler isso. Não peço seu perdão, porque sei que não o mereço. Só queria que soubesse que eu entendi. Tarde demais, mas entendi. A vida aqui é dura. Todo dia eu me lembro do que fiz, do que perdi. Não foi o dinheiro. Foi o seu respeito, o seu amor. Espero que um dia, onde quer que o senhor esteja, possa pensar em mim não com ódio, mas com pena. Gustavo. Benedito leu a carta 2, 3 vezes. As palavras eram simples, mas carregadas de um arrependimento que parecia genuíno. Ele dobrou o papel lentamente e o guardou no bolso. Olhou para o céu, para a imensidão azul, e sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto enrugado. Não era uma lágrima de tristeza, nem de alegria. Era uma lágrima de libertação. Ele não respondeu à carta. Não havia o que ser dito. O perdão que Gustavo buscava não viria em palavras, mas no silêncio. No silêncio de Benedito, que escolheu seguir em frente, transformando a dor da traição na semente de um legado de bondade. Ele havia perdoado, não por Gustavo, mas por si mesmo, para que a última página de sua história não fosse sobre vingança, mas sobre paz. Aquele pedaço de papel no bolso era o ponto final. A jornada de dor, humilhação e superação havia chegado ao fim. Agora, restava apenas viver os anos que lhe restavam, não como um milionário, mas como Benedito, o homem que caiu no abismo e aprendeu a voar, ensinando a todos ao seu redor que a verdadeira fortuna não se mede em cifras, mas nos corações que tocamos e nas vidas que ajudamos a recomeçar. Os anos passaram como as estações na fazenda, cada um trazendo suas próprias cores e colheitas. Benedito envelheceu, os cabelos ficaram completamente brancos, os passos mais lentos, mas seus olhos nunca perderam o brilho de quem vive com propósito. A fazenda Águas Claras tornou-se mais do que um negócio próspero, era um símbolo de esperança na região. E a Fundação Recomeçar cresceu, amparando centenas de pessoas e se tornando o maior legado de sua vida. Ele nunca mais teve notícias de Gustavo ou Juliana. A carta foi o último contato, um eco distante de um passado doloroso que ele escolheu deixar para trás. Às vezes, ele se perguntava o que teria acontecido com o sobrinho, se ele havia encontrado algum tipo de redenção em sua nova vida de dificuldades. Mas eram pensamentos passageiros. Seu presente era muito rico e preenchido para se prender às sombras do passado. Renato, o advogado que se tornou seu melhor amigo, estava sempre ao seu lado. Eles passavam longas tardes na varanda da fazenda, jogando conversa fora, relembrando a incrível jornada que viveram juntos. Renato administrava a fundação com a mesma competência e integridade com que o ajudou a recuperar sua fortuna, garantindo que o legado de Benedito continuasse a florescer mesmo depois que ele se fosse. Teresa, a padeira, tornou-se uma grande amiga. Sua padaria era o ponto de encontro da cidade, e ela nunca deixou de cumprir a promessa de ajudar os necessitados. Os dois, Benedito e Teresa, compartilhavam uma cumplicidade silenciosa, a de duas pessoas que entendiam o valor de um simples gesto de bondade. Em uma tarde quente de verão, Benedito, sentindo-se mais cansado do que o habitual, pediu a Renato que o levasse para um passeio. Ele não quis ir a cavalo, como costumava fazer. Pediu para ir de carro, devagar, por todas as terras da fazenda. Ele olhou para o gado pastando, forte e saudável. Viu as cercas bem cuidadas,
os pastos verdes, a casa principal pintada e cheia de vida. Ele passou pela estrada que levava à Vila Esperança, viu a padaria de Teresa movimentada, a escola reformada com as crianças brincando no pátio, e parou em frente ao lar Doce Recomeço. Ele desceu do carro com a ajuda de Renato e caminhou pelo jardim. Os idosos que ali viviam cumprimentaram com sorrisos e abraços. As crianças da creche correram em sua direção, chamando-o de Vovô Bira. Ele se sentou em um banco, debaixo de uma grande mangueira que ele mesmo plantara, e observou aquela cena. O som das risadas das crianças se misturava com as conversas tranquilas dos mais velhos. Era a mais bela sinfonia que ele já ouvirá. Ele se sentia em paz. Uma paz profunda e completa. Ele havia transformado a maior dor de sua vida na maior fonte de alegria, não só para ele, mas para muitos. Ele havia honrado a memória de seu amigo Arthur, multiplicando o presente que receberá de formas que o amigo jamais poderia ter sonhado. É bonito, não é? Disse Benedito a Renato, que se sentara ao seu lado. É a sua obra, meu amigo. É o seu legado, respondeu Renato, com a voz embargada. Benedito sorriu, um sorriso sereno. Não, é a prova de que mesmo na noite mais escura, uma pequena luz de esperança pode mudar tudo. E que a bondade é o único investimento que nunca falha. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol em seu rosto. O sol que um dia o castigou na estrada da humilhação, agora o acariciava como um velho amigo. Ele se lembrou de tudo, da traição, da fome, do desespero. Mas essas memórias não doíam mais. Eram apenas cicatrizes, marcas de uma batalha vencida. Naquela noite, Benedito faleceu tranquilamente em seu sono, em sua cama, na sua casa, na sua fazenda. Ele partiu como viveu seus últimos anos, em paz. O seu funeral foi o maior que a região já vira. Não havia pessoas importantes da capital, nem políticos. Havia os peões da fazenda, os pequenos agricultores, os moradores de Vila Esperança, os idosos do lar, os pais das crianças da creche, Teresa e seus funcionários. Centenas de pessoas simples, cujas vidas haviam sido tocadas pela generosidade daquele homem. Eles não choravam a morte de um milionário, mas a partida de um amigo, de um pai, de um benfeitor. A história de Benedito, o criador de gado que foi roubado e expulso pelo sobrinho para morar na rua, mas que herdou 50 milhões, tornou-se uma lenda. Uma história contada de geração em geração, não como um conto de riqueza e vingança, mas como uma poderosa lição sobre resiliência, perdão e o poder transformador da bondade. Uma prova de que, no final das contas, a medida de uma vida não está no que acumulamos para nós mesmos, mas no que deixamos para os outros. E o legado de Benedito, semeado no solo fértil da generosidade, continuaria a dar frutos por muitos e muitos anos.